uma maneira que ele quer ser cultuado. E quando nós oramos, nós buscamos esta direção de Deus para prestar a Ele um culto, em espírito e em verdade. O culto a Deus não é um culto carnal, não é um culto emocional, então não é um culto de alma, é um culto em espírito e em verdade. É um culto de espírito nosso para com o Espírito de Deus, em verdade, através daquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então este culto é, em verdade, é através de Cristo Jesus. Vamos orar então, meus irmãos, minhas irmãs. Você ora aí do seu jeito, né? Apresenta a Deus a sua vida. Não tenha vergonha. Porque quem se envergonha de Deus, Deus se envergonha dele. Então não tenha vergonha. Fala com Deus aí, você, do seu jeito. Né? Tá, tem gente perto, fala mentalmente. Entendeu? Não precisa fazer escândalo, gritar, aquelas coisas. Né? Tem gente que a vizinhança não suporta mais o sujeito. Fica gritando aí. Para com isso. Ore você e Deus. Né? Com ordem, com decência. Querido Deus, amado Pai, eterno e maravilhoso Senhor da glória. O Senhor que tudo pode, o Senhor que tudo sabe e o Senhor que a tudo e a todos conhece. Nós bendizemos o Senhor, adoramos o Senhor na beleza, na grandeza e na tua majestade. Louvado seja o Senhor, que sempre está conosco, que não nos abandona. Em momento algum o Senhor não esquece de cada um de nós, porque nós somos seus filhos. O Pai não esquece dos filhos. E se somos filhos de Deus, o nosso Pai não esquece de nós. Senhor, perdoa as nossas reclamações. Ajuda-nos, Senhor, a vermos a tua beleza, a grandeza das coisas que o Senhor tem colocado à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais competentes ao reconhecer o Senhor como Senhor de tudo, aquele que comanda e manda em tudo. Fala conosco, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Livra-nos do mal, Senhor, principalmente da mentira. Esta é, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a oração que fazemos nesta manhã, louvando, glorificando e agradecendo o Senhor, com ações de graças, com gratidão no nosso coração, e sempre no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem. Eu vou falar de um assunto hoje que você nunca você é obrigado a concordar comigo. Eu nunca peço que as pessoas concordem comigo. O que eu peço é que você confronte aquilo que eu falo com a Bíblia. Só isso. Nunca falo, olha, é assim, acredite em mim. Não, às vezes eu tenho vontade, porque são coisas tão óbvias, né? Posso até, uma vez ou outra, ter falado, mas não é costume pedir que você acredite em mim. Eu sempre peço, olha, pega o que eu falo e passa pela Bíblia.
né? Filtra o que eu falo através da palavra de Deus. Pode ser que muita gente não goste do que eu vou falar, não concorde com o que eu vou falar. Mas eu não falo para você gostar, eu não falo para você concordar. Eu falo para você ter entendimento da Bíblia. Então eu convido você para abrir em duas passagens da Bíblia. A primeira passagem é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 6. Se não puder ler, ouça, eu vou ler, tá? Diz assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Enfatuado quer dizer vaidoso. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Agora, a segunda passagem que nós vamos ler é um pouquinho para frente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem está pelo Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho, já sabe do que eu vou falar, porque lá tem o título. Eu vou falar, o título é uma pergunta. Você faz campanhas e correntes? Essa é a pergunta. Certa vez, eu frequentava uma determinada igreja, uma determinada denominação, e tinha lá um casal, mas isso há muitos anos atrás, logo no início da minha conversão. Tinha lá um casal que eu gostava muito, dele e dela. E certa vez, aquele rapaz reclamou comigo que aquela igreja não tinha campanha, não tinha corrente, que precisavam fazer campanhas e correntes. Como isso foi no início da minha conversão, eu só pensei, não falei nada, não concordei, não discordei, né? E sempre que vou falar deste assunto, eu me lembro sobre isso. Aquele rapaz e a esposa abandonaram a igreja naquela época, porque a igreja não tinha campanhas e correntes. E ele via tudo isso nas denominações e ele achava que lá também deveria ter. Essas tais campanhas, essas tais correntes que a gente vê nas igrejas, sejam pentecostais ou neopentecostais, principalmente nas neopentecostais, são retiradas da famigerada teologia da prosperidade, que o principal ensino
é um ensino herético, é um ensino que diz que soluciona os diversos problemas da vida daquele que é cristão e da vida daquele que não é cristão também. Problema de casamento, financeiro, área sentimental, problema de saúde. Então essas igrejas, essas denominações, principalmente as neopentecostais, mas também pentecostais, fazem essas campanhas e correntes. E a gente vê que ali é utilizado elementos do misticismo, como rosa ungida, sal grosso, água ungida, né? A água na igreja evangélica é ungida. A água na igreja católica é orada, né? E ali é usado lenço, manto, meia ungida, o cajadinho de Moisés, botija de azeite, óleo ungido. As pessoas ali são constrangidas a realizarem votos incentivados pelos pastores. E quanto maior o voto, quanto maior a quantia do voto, mais rápida a bênção vem, né? Porque parece que eles ensinam que Deus abençoa a pessoa segundo aquilo que ela doa, segundo aquilo que ela tem fé, entre aspas, para doar. E eles ensinam não claramente, mas implicitamente, que Deus fica obrigado a abençoar a pessoa devido à atitude de fé que aquela pessoa teve em acompanhar a campanha, em ir lá na corrente, em pegar o sal, o azeite, a meia, a palmilha, né? a depositar no envelope um salário mínimo, e vai por aí afora. E aí Deus fica obrigado a abençoar essas pessoas. Né? É mais ou menos assim que funciona. Então eu quero, depois que eu fiz esta explanaçãozinha, todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente explanar, eu quero convidar você, né? A hora que você tiver tempo, eu vou contrapor o que o Mário falou. Tudo bem. Então eu quero convidar você a você abrir nos 4 evangelhos, você ler o livro de Atos, as cartas de Paulo, Pedro, de João, a carta aos Hebreus, Judas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e procurar uma campanha. Eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia e achar Jesus fazendo campanha. Eu quero convidar você para você me desmentir. Eu estou aqui no Facebook, as pessoas podem colocar aí as mensagens, colocam. Me desminta. Né? Tem lá o meu blog, você pode entrar lá e falar, você é mentiroso, porque aqui na Bíblia, me diz o lugar, está dizendo o contrário. Você é um falso mestre. Estou lá no Twitter, lá. Entra lá. Me desminta publicamente, ache na Bíblia Jesus ou qualquer apóstolo realizando campanha nos moldes que são realizadas nas igrejas pentecostais e principalmente neopentecostais.
É só você achar. Nenhum apóstolo, eu estou falando, mas você não precisa confiar em mim? Ora, nenhum apóstolo fez campanha. Nenhum. Nenhum, você não vai achar, pode procurar. Por quê? Porque estas campanhas são invencionice humana. Não é ensinamento bíblico. Essas campanhas, meu irmão, minha irmã, você precisa saber o que você faz, o que você acompanha. Porque, entenda um negócio, se falarem para você, olha, porque aqui a fé tem resultado. O resultado da fé é a salvação. Não tem resultado prático nessa vida. O resultado da fé é agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, Deus manda um e-mail para você, olha, meu filho Joaquim, você me agradou. Você recebe um e-mail de Deus? É claro que não. Então quem diz que fé tem resultado, está te enganando. O resultado da fé é a salvação, o resultado da fé é crer em Jesus, é agradar a Deus. E qualquer igreja, seja grande, pequena, não quero saber, que faz campanhas, não pratica a Bíblia. Porque as campanhas, na verdade, das igrejas evangélicas, elas foram extraídas da Igreja Católica. Tá cheio de pastor aí, né, que era católico. Eu fui católico, ora. Só que pela graça, compaixão e misericórdia de Deus, eu não arrasto comigo as tradições católicas. Muito pelo contrário, eu as combato, porque a Bíblia combate. Mas eles vieram com tudo isso. Está cheio de pastor, aí você já deve ter visto, né, na televisão e tal, usando aquelas golas de padre. Não, que você, não tem nada de errado, mas é o sujeito arrastando coisas do catolicismo para dentro do evangelho. As campanhas na Igreja Católica não tem o nome de campanha. Tem o nome do quê? Novena. Novena. Aqui na igreja eles mudaram o nome. Nas denominações evangélicas, ao invés de novena, eles chamam de campanha, de corrente, de 7, de 15, de 21 dias. É a mesma coisa. É a corrente de 7 elos, cada elo é um dia. Isso é arrastado do catolicismo para cá. E não só do catolicismo. Irmão e irmã, que está chegando agora, seja na rádio web Graça e Paz, seja no nosso aplicativo, seja no nosso site, seja aqui acompanhando este culto a Deus ao vivo pelo Facebook. Essas coisas também foram arrastadas do candomblé, da umbanda e do espiritismo. Porque está cheio de gente aí, né? Está cheio de católico, apostólico romano, o nome já é meio, né? Católico, apostólico, romano. Apóstolo romano, que eu me lembro agora, talvez tenha outro, mas agora eu só me lembro de Paulo, que tinha cidadania romana. Ele não era romano, mas ele tinha cidadania romana. Então, por quê? Católico apostólico romano. Sei lá. Né? Mas foi também puxado do candomblé, da umbanda, do espiritismo. Lá eles também fazem campanhas, correntes, com outro nome, um pouquinho diferente. Mas utilizam
os mesmos elementos utilizados na igreja chamada evangélica. Utilizam das mesmas formas, né, da pessoa ofertar, que na verdade não é uma oferta, é uma paga. A pessoa paga pelo trabalho ou pela bênção. Só que eles falam que você oferta. Na verdade, eles estão ensinando você a pagar. Quanto mais você paga, quanto mais você oferta, mais rápido Deus age na sua vida. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo, isso tudo existe, né? Há não muito tempo atrás, o catolicismo vendia salvação. Até 1500, alguma coisinha, vendia salvação. O nome dado era indulgência. Quem era salvo? Quem comprava. É só você ver a história. Por que houve a reforma? Exatamente por isso. Um dos motivos foi isso. Vender salvação. E hoje se vende bênção. Ninguém falava que vendia salvação. Vendia indulgência. Quem tinha a indulgência, quem podia comprar, ia para o céu. E quem não pode comprar? Aí é só com Deus mesmo. Então hoje se vende bênção. Está cheio de igreja aí vendendo bênção. Vendendo revelações extra-bíblicas. As pessoas gostam, acreditam. Olha, Deus está mandando te dizer que o diabo tinha aberto a sua cova, mas Deus foi lá e fechou. Quer dizer, na cabeça deles, o diabo faz o que quer e Deus corre atrás para desfazer. Quantas vezes você já ouviu? Porque o diabo abriu sua cova, mas Deus fechou. Ah, o diabo foi lá, abriu e Deus correu atrás para fechar. Então Deus não é onipotente. O Deus que eles pregam não é onipotente. Não é onisciente. Não é onipresente. São as revelações extra-bíblicas. Olha, o seu cativeiro acabou. Que cativeiro? Você nem sabe o que é cativeiro, o profeta de Araque. Que cativeiro? Cativeiro tem quem está sequestrado. Cativeiro tem quem é escravo. E as pessoas acham bonito isso. Tem coisas aqui que eu poderia acrescentar. Eu vou acrescentar, acho que o nosso tempo dá. Por exemplo, você sabe por que hoje, hoje não tanto, mas há algum tempo atrás, se usava como algo que traria sorte para você, né? O trevo, né? de 4 folhas, né? O sujeito, quando queria arrumar uma mulher para casar, ter sorte, ele tinha um chaveirinho de pé de coelho. Quem que não se lembra disso? Né? Isso foi trazido para o catolicismo, para a Umbanda, para o Espiritismo, através de uma seita chamada montanismo. Entendeu? E depois resolveram, sabiamente, né, entender que isso não provinha de Deus. Mas isso continua por aí, essas coisas místicas. Cajadinho de Moisés é diferente de um trevo de 4 folhas? Não, fala para mim, a caneta ungida é diferente de um pé de coelho?
A Arca da Aliança. O que tem que ver a Arca da Aliança? Eles inventam para atrair pessoas e para arrecadar dinheiro. Então essas campanhas, irmão está escrevendo aqui, vassoura para varrer da sua casa todo o mal. Olha. Então essas campanhas, além de serem oriundas das religiões pagãs, ferem, agridem os conceitos bíblicos, desvirtua o foco da pessoa. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala aqui já há quantos anos, né? Já completou maioridade. Que eles falam que as igrejas denominacionais existem para atender às necessidades das pessoas. Não, igreja não é para atender necessidade de ninguém. Igreja é para as pessoas se reunirem em comunhão, em adoração verdadeira a Deus, em espírito e em verdade nos cultos, independente dessas mentiras safadas, safardanas que lançam para os ignorantes bíblicos. Eles lançam essas redes e pegam muita coisa. Muitas sobrevivem, enriquecem com essas redes lançadas. E essas campanhas, elas têm um problema ainda, além de ser um problema bíblico, elas têm um problema psicológico muito grande, muito sério, que abala as pessoas sem as pessoas saberem. Porque essas campanhas trabalham no inconsciente das pessoas, porque fazem as pessoas oferecerem a Deus um culto que Deus não aceita, um culto sem adoração sincera, mas oferecem a Deus um culto de homens, oferecem a Deus um culto de solução de problemas, o que é uma inversão total de valores com relação à igreja e na relação entre Deus e os seus filhos. Essas pessoas que frequentam essas igrejas e que lotam essas igrejas, na maioria das vezes um não conhece o outro. Não sabe quem é o que está na frente, não sabe, não conhece. As pessoas não se conhecem. Se não se conhecem, não tem comunhão. E as pessoas nem têm interesse de conhecer ninguém, porque são pessoas que não frequentam, passam por ali para ver o que vai acontecer. São pessoas egoístas que estão preocupadas consigo mesma. E só estão ali buscando a Deus pelas suas necessidades pessoais. Não estão ali adorando a Deus na beleza da sua santidade, da sua bondade, do seu amor. São pessoas que são ensinadas a serem egoístas. São pessoas não convertidas. E a Bíblia chama de irregeneradas. Correm atrás do benefício. Ah, agora lá tem a campanha não sei do que, vamos lá. Mas tem gente que trabalha o ano inteiro, guarda dinheiro para uma determinada campanha. Olha o absurdo.
Por quê? É o trabalho psicológico, é o trabalho mental, é o trabalho emocional que é feito, é o engano, é a mentira, é o mercenarismo dessa gente. Essas campanhas, todas, elas têm um caráter de individualidade. Observe, é cada um por si. Não tem um caráter de comunhão. E quando cristãos se reúnem, o caráter, o sentido, o objetivo daquela reunião é a comunhão para adorar a Deus. Nós estamos aqui reunidos agora, né? Deus aqui está em primeiro lugar, porque nós estamos lutando, batalhando para exaltar o nome de Deus e para esclarecer aquilo que não provém de Deus, para que Deus seja o centro. E quando fazemos isso, estamos ressaltando a nossa comunhão. Porque você se faz, né? E eu já falei, não acredite em mim, procure nos 4 evangelhos, nas cartas, ou Jesus ou algum apóstolo fazendo campanha. Se você achar, me desminta. E continue a fazer. Esta é a nossa comunhão, a verdade. Campanha, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, corrente, essas bobagens, essas mentiras, são, na verdade, um grande veneno de Satanás para corromper a fé de pessoas que poderiam ir para uma denominação buscando a solução da sua vida espiritual. Mas as pessoas vão para uma denominação que não oferece solução da vida espiritual. Nem se preocupa com isso. Oferece solução para a vida de hoje, a vida de agora, a vida material. E essas pessoas que poderiam se converter acabam irregeneradas. Porque depois faz uma, faz duas, faz 3, vê que não acontece nada, abandonam tudo e pegam ódio, pegam raiva de igreja evangélica. Não podem ouvir a palavra pastor. Nossa, pastor, tudo salafrário, tudo ladrão. Eu já ouvi isso muitas vezes. Cidadão, você me conhece? Você está me chamando de ladrão? Você não me conhece. Não, pastor, porque... Você pode falar de quem você conhece. A mim está conhecendo agora. Como é que você está? Mas por quê? Porque o sujeito já sofreu todo tipo de mentira. Já foi roubado mesmo. Né? Já foi roubado muitas vezes com essas campanhas e correntes. Aí o que eles fazem? Eles colocam no rádio, na internet, na televisão, né? Testemunhos. E é que agora o rádio parece-me que acabou, né? Eu não sei, não existe mais rádio evangélico. Mas o sujeito repetia aquilo lá de 15 anos atrás, ele estava colocando hoje de novo. Por quê? Porque não tem nada de novo. Né? E se 1000 pessoas participaram, acontece alguma coisa com 2, 3. E é motivo de investigação para ver se, né? A pessoa se cura, mas porque não abandonou
o tratamento. A coisa acontece porque é consequência da vida acontecer. O sujeito arrumou emprego porque tinha espalhado por aí não sei quantos currículos, uma hora alguém vai chamar. E eles colocam isso como se fosse resultado da campanha. Mas e os outros 990? Você já viu alguém colocar lá, olha, eu fiz a campanha aqui, já é a 4ª vez que eu faço, não aconteceu nada. Lógico que você nunca vai ouvir isso. Porque eles põem aquilo que eles querem que você ouça para atrair você para esta mentira. Para você ir lá, aí eles vão pegar uma hora de culto, vão falar 40 minutos de dinheiro. Aí o sujeito chama tudo quanto é pastor de ladrão. Eu fico magoado, porque eu não sou ladrão. Né? Mas eu entendo a revolta. Ele já passou nas mãos de quantos salafrários que, em nome de Deus, roubaram aquele homem, aquela família. Então, para ele, todo mundo que é pastor vai fazer o que aqueles salafrários fizeram. Aqueles safardanas, aqueles mercenários, continuam fazendo. Continuam fazendo. Pessoas desviadas da verdade. Ensinam heresias ao invés de ensinar a verdade. Então, irmão, irmã, você que está aí ouvindo a gente, né? Fazia tempo que eu não falava sobre estas coisas. Não participe disso. O que você precisa de Deus é você e Deus. Você não tem que dar nada para Deus. O que você pode dar para Deus, sendo que Deus é dono de tudo? Pensa. A própria Bíblia diz, no Velho Testamento, que Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Né? As maiores riquezas daquela época. Hoje existem riquezas maiores, né? Petróleo, titânio, mas não sei o quê. O que você pode dar para aquele que é dono de todo o ouro e toda a prata? O que você pode dar? 100 reais? Tá de brincadeira. 1.000 reais? 10 mil? 1 milhão? Mas ele é dono de tudo. Você acha que Deus quer que você dê lá 1 milhão de reais para ele curar você do câncer? O que Deus vai fazer com 1 milhão de reais? Fala, mas pensa, irmão, pensa, irmã. Pensa, Deus tem conta em banco, Deus tem cheque, Deus tem cartão. Não é para Deus que você dá nada. É para enriquecimento desses bandidos, que são bandidos, né? O sujeito que não fala a verdade e engana outras pessoas, no mínimo, ele é estelionatário. No mínimo. E estelionatário é bandido, ou não? Ou eu estou errado? Não caia nessa armadilha, não, meu irmão. Caia nisso, não, minha irmã. É você e Deus. Não segue estelionatário, safardanas. Não siga. Siga Jesus. Não tenha orgulho denominacional. O orgulho é pecado, mesmo que seja de uma denominação. Siga Jesus, meu irmão, minha irmã. Se afaste dessas mentiras. Se afaste de gente mentirosa, falsa, hipócrita, duas caras, línguas bipartidas. Se afaste. Fique firme, agarrado a Jesus.
Livra-nos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, de todo o mal, principalmente da mentira, Senhor. A mentira corrói, corrompe. Ajuda os meus irmãos e irmãs a proclamarem esta palavra para estas pessoas que estão precisando ouvir. Tem gente precisando ouvir isso. Precisando entender o que é verdade e o que é mentira. Aqueles, Senhor, que já estão com a mente cauterizada pela mentira. Aqueles que já não conseguem distinguir a verdade da mentira. Verdade é aquilo que já aprendeu. Ajuda essa gente, Senhor, a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor diz isso, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento dele. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Fica conosco. Perdoa os nossos pecados. Esta é, Pai querido e Deus eterno e todo-poderoso, a oração que faço. No nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.